é necessário que essa solução seja eterna. Já na conciliação, não existe essa preocupação, é a questão de uma batida de carro. As partes não vão conviver, é um problema pontual. Então o conciliador ele pode interferir um pouco mais, já que não tem essa preocupação da permanência da convivência. O litígio não vai estender além daquilo que está ali. Então o conciliador tem uma possibilidade de interferir mais, de sugerir mais, de conduzir mais o acordo. Então eu diria que a diferença fundamental entre a conciliação e a mediação é a interferência, a autoridade desse terceiro, que seria o mediador e o conciliador. Agora, em todas elas tem sempre, claro, o aval do próprio Poder Judiciário, né? É sempre referendado. No caso da arbitragem, a autonomia do laudo é feita por fora do judiciário, mas se pode levar para a homologação judicial do juiz. Já a mediação e a conciliação podem acontecer fora, não tem problema nenhum, mas existe já a conciliação dentro do Poder Judiciário, nos juizados e no próprio processo comum, ordinário, existe audiência de conciliação, onde pode se utilizar um conciliador perfeitamente, também pode se utilizar um mediador. O problema do judiciário é que nós não temos ainda preparo, a mão de obra necessária, principalmente como mediador, para trabalhar nisto. Nós não temos ainda um respaldo legislativo que dê esta incumbência, mas é utilizado. Muitos tribunais têm usado, o Distrito Federal tem, nós temos mediação na área de família, já há 5 anos nós fazemos isso. Me parece que Minas Gerais tem uma experiência muito interessante, Santa Catarina teve uma experiência também interessante que se buscou a mediação, mas como disse o Fernando, o fundamental nesse processo todo a arbitragem é fora do judiciário e pode ser homologado o laudo, ponto. Já a conciliação, ela é feita quando o litígio já ingressou no Poder Judiciário. Então, o litígio, o conflito está judicializado e o judiciário busca uma alternativa de compor de uma forma rápida, eliminar aquele conflito para que as partes encontrem a sua solução e toquem a sua vida imediatamente. A gente diz que, nesse ano, na campanha da Semana Nacional da Conciliação, o mote que a gente utilizou, que o Conselho Nacional de Justiça utilizou conciliar querer bem a você, ou seja, para que a parte não continue num conflito eterno e componha, como ele disse, são conflitos que, se resolvidos instantaneamente, provavelmente não há mais uma vida de relação, é uma questão pontual, uma batida de carro, uma questão previdenciária, um pedido de indenização por dano moral. Nós temos muito no Sul, nós estamos utilizando agora, no âmbito da Justiça Federal, conciliação até preparatória, ou seja, ingressa a ação de desapropriação, antes mesmo da citação a gente tenta fazer a conciliação e atingimos em algumas situações 100% de acordos, quer dizer que é um marco histórico e é um diferencial importante, mas o que interessa é que não vai haver continuação na relação de uma maneira geral. E aí compõe o dano, ou compõe a situação, e a vida segue em frente. Muitas vezes as pessoas nunca mais vão se encontrar, ou raramente vão se encontrar, e não tem vida de relação. Mediação tem que necessariamente continuar, principalmente quando é direito de família, envolve filho, etc. e tal, envolve afeto, envolve carinho, e aí então você tem que ter um olhar diferente. Agora, me parece que esse é o ponto. A arbitragem, fora do judiciário, podendo ser homologada pelo judiciário. Conciliação, necessariamente, como nós estamos fazendo, é através do judiciário. Agora, um ponto que o senhor esclarece aqui, é que são determinadas situações que já estão no judiciário. Agora, como é que é feito para ter esse agendamento da conciliação? Isso é feito previamente com quem quer participar ou não? Os tribunais pegam ali determinados casos que se enquadram nesse perfil de poder ser feita uma conciliação e convocam. É isso? Não, é normal. É um processo que se inicia nos juizados, a parte apresenta sua reclamação
e aí vai ser convocada, intimada, citada a outra parte a comparecer a uma audiência que é de conciliação. Então, o primeiro passo num processo nos juizados é a tentativa de conciliação. Se junta as duas partes, tem um conciliador e ele vai intermediar, tentando chegar ali num acordo, num consenso. Então, todas as partes que entram no juizado, ele já tem automaticamente marcada a primeira audiência de conciliação. Ele já sai, inclusive, do fórum, já sabendo qual vai ser o dia que ele vai retornar para a audiência de conciliação. O Fernando coloca como se faz aqui no juizado do Distrito Federal, e eu queria acrescentar que, através do movimento de conciliação, que desde o ano de 2006 o CNJ tem investido muito no Movimento Nacional de Conciliação, a gente tem avançado muito mais. Hoje não se restringe mais as conciliações ao juizado. Nós estamos fazendo conciliação em precatórios, em matéria trabalhista, em matéria previdenciária, em matéria de dano moral, ou seja da competência da Justiça Comum, seja da competência do juizado especial, e também matéria de competência trabalhista, e até matéria que já foi julgada, que é a questão do precatório, também está se buscando a conciliação. Ou seja, eu acho que o judiciário está avançando e a sociedade também está avançando através desta ideia de pacificação, essa ideia de que conciliar é legal e é necessário, no sentido de que nós vamos tentar, em todo tipo de processo, eu acho que esse é o ponto que depois eu acho que a gente pode abordar, a gente está quebrando o paradigma da formação do jurista, que sempre é possível a conciliação. Nós já estamos fazendo, eu sou juiz de uma vara de execução fiscal, a gente faz conciliação em execução fiscal. Se a pessoa quer regularizar a sua situação patrimonial, faz uma conciliação, principalmente em sede de conselhos de fiscalização de profissão, que ele precisa estar em dia com o conselho para exercer sua função de enfermeiro, de fisioterapeuta, de médico, então se faz a conciliação, concedendo prazo para pagar, enfim. Então, todas as áreas do judiciário é possível a conciliação, e é isso que eu acho que é o ponto mais importante deste movimento, e que aponta para a gente, não sei se o Fernando vai concordar, no sentido de que nós estamos alterando o paradigma da formação do profissional do direito. Nós, eu pelo menos acho que sou um pouco mais velho que os caros amigos que aqui se encontram, fomos formados na história e na trajetória do conflito. O profissional do direito sempre se formou nessa ideia de que eu vou atuar onde tiver um conflito, uma separação judicial, ou onde tiver uma situação de dor, uma morte de alguém, um inventário, uma batida de carro, uma obrigação não cumprida. Então, sempre num cenário de conflito e de dor. E aí o profissional do direito, o estudante do direito, ele se prepara com uma cultura adversarial. Eu tenho que ter um adversário, eu tenho que derrotar o adversário, eu tenho que ter uma luta pelo direito. Eu tenho que ter um arsenal teórico todo de liquidar meu oponente. Vencer, né? De liquidar meu oponente. E a conciliação rompe com esse paradigma. A cultura da sentença, né? Tenta se romper. Exatamente. É a cultura da sentença. Se devolve à parte a autonomia para resolver o seu conflito. E não deixa na mão de um juiz que vai resolver o conflito para ela. Então, quando você, através da mediação, da conciliação, devolve à parte esse sentimento de que ela pode resolver o problema dela, que ela pode encontrar a melhor solução, é isso que o judiciário tenta romper. Ele tenta romper com essa cultura da sentença, esperar que o Estado resolva, e geralmente o Estado não vai resolver da melhor maneira para as partes. Ele vai resolver, às vezes, da melhor maneira de acordo com a lei, mas não com a situação fática, que o juiz às vezes não conhece profundamente, o juiz às vezes não está inteirado, às vezes as provas não são as melhores escolhidas, então às vezes a decisão do juiz não é a melhor solução, e a parte, quando toma conhecimento disso, toma consciência de que ela pode encontrar a melhor solução, ela tenta